Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Giovana do canal Traduzindo Crochê e hoje eu vim trazer para vocês a receita dessa ovelhinha de argola. Ela é feita com várias argolinhas, por isso eu coloquei esse nome. E eu fiz ela. Essa original, que é de teste, que eu sempre faço, eu usei fio amigurumi bege e lã pinguim marrom. E usei agulha 2,5 para o corpo inteiro, além dessas meias pérolas para colar os olhinhos. Mas a que eu vou ensinar para vocês, eu vou fazer seguindo a receita original. Na receita original, nós usamos duas agulhas. A agulha 3,5 e a agulha 2,5. A 2,5 para essas partes bege e a 3,5 para a parte do corpo. Eu vou usar lã moleda círculo e fio amigurumi bege, que eu ainda tenho um restinho aqui. Além de meias pérolas, mais ou menos 8 milímetros, e um pauzinho, que eu tenho aqui, ou uma régua. Eu vou explicar para vocês como fazer tanto na régua quanto no pauzinho. Por que usar isso aqui? Fica mais fácil na hora de fazer as agulhas, as argolas. Mas, caso você não queira usar nenhum dos dois, você pode fazer com o dedo, mas vai ficar uma diferença na hora de fazer as argolas. Então, eu recomendo ou usar uma régua, ou usar um objeto cilíndrico, no caso, um pauzinho. Esse aqui é o cabo de um martelinho que eu tinha, só que o martelinho quebrou. Ficou só o cabinho e eu vou usar ele. Lembrando que eu não trago nenhuma receita minha. Eu sempre traduzo receitas estrangeiras. Essa aqui é uma receita russa. E como elas não são receitas minhas, não são originais minhas, eu sempre coloco na descrição do vídeo o link onde eu peguei a receita. Sempre pego receitas gratuitas para não dar problemas com direitos autorais. E sempre deixo aí o link de onde eu peguei para vocês verem também quem é a artesã e dar os parabéns ali para ela ou curtir o vídeo se tiver algum vídeo, alguma coisa. Então, vamos nessa. Bom, para iniciar a nossa ovelha, nós vamos começar pelo corpo. Essa é a lã que eu vou usar no corpo, a molê da Círculo. Vou abrir ela aqui. E para usar ela, eu vou usar a agulha 3,5. Nós vamos começar, como quase todos os nossos trabalhos, com um círculo mágico e 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Vamos fechar bem o nosso círculo mágico. E agora, nós faremos a segunda volta com um aumento em cada ponto de base, ou seja, um ponto baixo em cada ponto de base. Só que, diferentemente dos nossos outros trabalhos que nós fazemos os pontos normais, aqui nós vamos usar, eu vou usar no caso o meu cabinho ou uma régua. Por quê? Nós começaremos a fazer agora as argolas. Ó, eu vou colocar a minha agulha, vou passar ela pelo primeiro ponto. Vou pegar o meu cabinho, passar por trás da linha, e a linha ela vai abraçar o cabinho. E essa linha que vem aqui atrás, nós vamos pegar ela com a agulha, passar pelo ponto e fazer o ponto baixo. E assim fica uma argola aqui. Na hora que nós fizermos várias argolas e tirarmos esse cabo, vai ficar um efeito bem legal. E agora, nós fizemos o primeiro ponto no ponto de base. Nós vamos fazer 2, que é um aumento. Então, fazemos novamente. Pegamos o fio, laçamos ele em volta do cabo. Na hora que ele sai aqui atrás, nós pegamos com a agulha. Mas primeiro passamos a agulha pelo ponto. Agora pegamos o fio. Com essas duas laçadas na agulha, nós fazemos o ponto baixo. E pronto, fizemos o primeiro aumento no primeiro ponto da segunda volta. E agora nós vamos para o próximo ponto fazendo a mesma coisa.
Vamos passar a agulha no próximo ponto, pegar a linha, abraçar o cabo com a linha, puxar a laçada com a agulha e fazer o ponto baixo. E assim, novamente, no mesmo ponto. Passo a agulha no mesmo ponto, pego a linha, abraço o cabo com a linha, puxo uma laçada com a linha e faço o ponto baixo. E assim nós fizemos 2 aumentos nessa volta. E nós continuaremos fazendo assim até o final. Eu vou fazer aqui na câmera para vocês verem até o final dessa volta. Quando nós tivermos 12 argolinhas, é porque está no final correto. Bom, aqui eu já terminei a minha segunda volta inteira. E como eu sei que eu terminei, já que eu não marquei o primeiro ponto? Pelo número de argolas. Ó. Essa aqui é a primeira argola. Nós contamos 12 para ficar certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Opa, acho que faltou uma argola aqui. Ela ficou um pouquinho para trás. 12. Ficou 12 argolas certinho. Que a primeira, na verdade, é essa aqui. Mas ficou aqui 12 argolas certinho. E como vocês podem ver, ó, a gente não vai virar pro lado, o lado direito ficar para fora, porque senão as argolinhas não vão aparecer. Essa ovelha, ela vai ficar do lado avesso. Então, esse aqui é o ponto, esse aqui é o fio que a gente fez o círculo mágico. Nós vamos apertar ele, eu vou fazer um nozinho dele aqui fora, um nozinho meio escondido, usando uma agulha mais fina. O nozinho não vai aparecer muito, mas o que nós faremos agora? Vou passar a minha agulha pelo meio e vou puxar esse fio que a gente usou para fazer esse círculo mágico. Pra dentro. E assim fica terminada a nossa segunda volta inteira. Nós fizemos agora os 12 pontos, 6 aumentos, dando 12 pontos, ficando com 12 argolinhas. Agora nós iremos para a terceira volta. O que nós faremos na terceira volta? Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento, repetindo até o final. Mas não haverá essas argolas, nós não faremos as argolas, faremos pontos baixos normais. Então, vou no primeiro ponto aqui. Faço um ponto baixo. Marco ele com um marcador ou uma fitinha, ou uma linha de outra cor. Ó, marquei. Vou para o ponto à frente e faço um aumento. Ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E assim vou repetindo. Nos próximos 2 pontos eu faço um ponto baixo e então um aumento. E vamos assim até o final. Vou fazer toda a minha volta e eu já venho. Bom, aqui eu já terminei a minha terceira volta inteira, fazendo um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento até o final da volta. E agora nós iremos para a quarta volta. Nessa quarta volta, nós também faremos as argolas. Ou seja, nós vamos usar o nosso, no caso, meu bastão, ou uma régua. Eu vou mostrar para vocês como fazer na régua agora, tá? Ó, nós faremos o seguinte, vou tirar minha fitinha aqui. Vou no meu primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo. Só que eu coloco a agulha no ponto, pego a régua, passo a régua por trás da linha e
pego o fio depois e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto, passo a agulha pelo ponto, pego o fio, abraço a régua com o fio. Na hora que ele sair aqui a pontinha, nós pegamos com a agulha e fazemos o ponto baixo. E aqui fiz 2 pontos individuais. No ponto à frente, eu vou fazer um aumento. Então, eu passo a agulha novamente, abraço a régua com o fio, pego aqui no final ele e faço ponto baixo. E mais uma vez, no mesmo ponto, eu passo a agulha novamente, abraço a régua com o fio, puxo aqui e faço ponto baixo. E assim nós fazemos com a régua. Ó, eu vou tirar aqui para vocês verem o tamanho que fica a argola. Com a régua que eu estou usando, a argola ela fica bem maior. Com o bastãozinho, a argola fica um pouquinho menor. Eu vou, depois desmanchar aqui, vou fazer com o meu bastão, em vez de fazer com a régua. Mas vocês podem usar a régua. Se vocês acharem que está muito grande essa argola, procurem algo menor para usar como apoio ou usem o dedo. Mas eu não recomendo fazer com o dedo, porque ó, se você coloca o dedo aqui, há a probabilidade das argolas não ficarem todas do mesmo tamanho. Eu mesmo nem consigo fazer. Então, usem algo de apoio, um bastão, uma régua. Nós faremos assim essa volta inteira, com 2 pontos baixos, um em cada ponto de base e um aumento, fazendo essas argolas até o final. Se vocês quiserem marcar o ponto, vocês marquem o primeiro ponto em que vocês fizeram, começaram a carreira, e vão indo até o final, fazendo 2 pontos baixos e um aumento com as argolas. Eu vou fazer aqui a minha volta inteira com as argolas e eu já venho. Como podem ver, eu já terminei a minha 4ª carreira, ou a minha 4ª volta, ó, 1, 2, 3, 4, fazendo os pontos alongados, para ficar as argolinhas, com 2 pontos baixos, um em cada ponto de base e um aumento. Agora nós iremos para a nossa 5ª volta, ou a 5ª carreira, fazendo 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Faço 3 pontos baixos, um em cada ponto de base, sempre lembrando de marcar o primeiro ponto, para a gente não se perder. E agora, no 4º ponto, nós fazemos um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E esse é o padrão para a volta inteira. 3 pontos baixos individuais e um aumento. Então, eu vou fazer aqui a minha carreira inteira, fazendo 3 pontos baixos individuais e o aumento, e eu já volto para mostrar para vocês como fazer a próxima volta. Já fiz aqui a minha 5ª volta, fazendo 3 pontos baixos e um aumento, pontos normais, sem os alongamentos para fazer as argolinhas. Agora, nós iremos para a 6ª volta, fazendo 4 pontos baixos, um em cada ponto de base e um aumento. Mas esses 4 pontos baixos e o aumento nós faremos com os pontos alongados. Então, eu vou pegar aqui o meu bastão, vou tirar a minha fitinha do primeiro ponto, passar a agulha no primeiro ponto, colocar o bastão atrás do fio, abraçar com o fio esse bastão, puxar ele e fazer o primeiro ponto baixo. Fiz o primeiro ponto baixo, nós agora vamos para o segundo. Da mesma forma, passamos a agulha pelo ponto, abraçamos o bastão com o fio e fazemos o nosso ponto baixo. E novamente, no próximo ponto, passamos a agulha, abraçamos o bastão com a linha e fazemos o terceiro ponto baixo. E mais uma vez, abraçamos o bastão, passamos a agulha, abraçamos o bastão com a linha e fazemos o 4º ponto baixo. E no aumento, a mesma coisa. Passamos a agulha uma vez, abraçamos o bastão e fazemos o ponto baixo. E mais uma vez para fazer o aumento.
colocamos a agulha no mesmo ponto, abraçamos o bastão de novo e fazemos agora o aumento. Agora, nós podemos fazer o seguinte, nós podemos tirar o bastão, vir aqui no primeiro ponto, nós podemos ver pelo aumento. Aqui o aumento, voltamos 1, 2, 3 nesse aqui. Esse é o quarto ponto. Foi aqui que nós começamos. Marcamos com a fitinha neste ponto, que é o primeiro ponto da nossa volta. E agora nós continuaremos fazendo 4 pontos baixos e um aumento. Colocando de novo, coloco o bastão novamente atrás da linha, passo a agulha pelo ponto e faço o ponto baixo, como eu já mostrei para vocês. E nós vamos repetindo assim até o final. Se vocês fizerem vários pontos e começar a ficar meio repuxado o bastão, tire ele, coloque de volta. Tire os pontos dele e coloque de volta, como vocês viram eu fazer aqui. Então, vou fazer aqui a minha volta inteira, com 4 pontos baixos e um aumento, até o final, lembrando de fazer os pontos alongados, e eu já venho. Bom, aqui eu já terminei a minha 6ª volta, fazendo 4 pontos baixos e um aumento com os pontos alongados, ó, como vai ficando aqui atrás. Agora, nós faremos a 7ª volta com 5 pontos baixos e um aumento. 5 pontos baixos com um em cada ponto de base e um aumento. Cinco pontos baixos e um aumento. E agora nós repetiremos novamente. 5 pontos baixos e um aumento até o final da volta. Então, eu vou fazer aqui a minha volta inteira e já venho com você. Finalizei a minha 7ª volta com 5 pontos baixos e um aumento. Ó, essa aqui é a parte que vai ficar virada para nós, que no final ela vai virar assim. E essa é a parte de fora, que vai ficar com essas argolinhas. Agora, o que nós faremos? Nós vamos fazer uma volta com 6 pontos baixos e um aumento, mas novamente com pontos alongados. Novamente, nós tiraremos nossa fitinha, passaremos a agulha no primeiro ponto, pegaremos o nosso bastão ou a nossa régua, passaremos atrás do fio, puxamos o fio com a agulha que sai do outro lado do bastão e fazemos o ponto baixo. E esse é o nosso primeiro ponto baixo de 6. E vamos fazer novamente. Vamos o ponto à frente, passamos a agulha no ponto, abraçamos o bastão com a linha e fazemos o ponto baixo. E assim até completarmos 6 pontos baixos. Fiz aqui 6 pontos baixos. Vocês podem contar eles pelas argolas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 argolas. Então, temos 6 pontos baixos. Agora, vem o ponto do aumento. Novamente, nós passamos a agulha pelo ponto, abraçamos o bastão com o fio, puxamos o fio que sai atrás e fazemos um ponto baixo. E no mesmo ponto faremos novamente. Passamos a agulha pelo ponto, abraçamos novamente o bastão e fazemos o nosso ponto baixo. E assim a primeira parte está completa. Tiramos aqui, ó, do bastão. Vamos vir no primeiro ponto. Nós podemos contar regressivamente, ó. Aqui está o aumento. Então, vem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o primeiro ponto. Nele, nós marcaremos com uma fitinha ou um marcador. Marquei? Nós vamos novamente fazer 6 pontos baixos e um aumento. Lembrando de sempre usar o bastão para os pontos ficarem alongados. Como podem ver, eu já terminei a minha volta fazendo 6 pontos baixos alongados e o aumento alongado também. E agora nós iremos para a nossa 9ª volta. A 9ª volta, ela vai ser fechada em pontos baixos, ou seja, um ponto baixo para cada ponto de base. Mas agora nós teremos 13 voltas
fechadas em pontos baixos, da nona à 21ª. Mas, como eu falei, essa primeira aqui vai ser de pontos normais, um ponto baixo para cada ponto de base. Só que a 10ª volta vai ser de pontos alongados, vai ser um ponto baixo para cada ponto de base, fazendo as argolas. Então, a 11ª, sem argolas, só pontos baixos normais, a 12ª com as argolas, e assim por diante. Nós vamos intercalar uma volta sem os pontos alongados e uma volta com os pontos alongados, até completarmos 21 voltas. A nona, nós começamos sem pontos alongados e vamos até a 21ª. Então, eu não vou fazer em câmera, vou fazer sozinha essas voltas, intercalando uma volta normal com pontos baixos e outra com pontos baixos alongados, uma normal e outra com pontos baixos alongados. E assim vamos por 13 voltas. Vou fazer as minhas e eu já volto. Bom, como podem ver, eu já terminei as minhas 13 voltas, intercalando pontos altos alongados e pontos baixos alongados e pontos baixos normais. Uma carreira de pontos baixos normais e uma carreira de pontos baixos alongados. Eu fui fazendo assim até chegar na minha 21ª volta, ou seja, da nona à 21ª eu fiz. Eu até fiz uma espécie de marcação diferente aqui. Nós agora faremos a 22ª volta com pontos baixos alongados. Importante notar o seguinte: se você fez até a 21ª volta, mas você não terminou uma volta de pontos baixos normais, e sim pontos baixos alongados, faça mais uma volta só de pontos baixos normais para ficar certinho, porque nós temos que começar a 22ª volta com pontos baixos alongados. Agora nós faremos a nossa 22ª volta com 6 pontos baixos alongados e uma diminuição. Aqui está o meu bastão e agora eu vou mostrar para vocês como nós fazemos os 6 pontos baixos alongados e a diminuição. Fiz aqui os 6 pontos baixos, olha, contando pelas argolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. E agora, para a diminuição, nós faremos o seguinte. Passamos a agulha no primeiro ponto, abraçamos o bastão ou a régua com a linha, puxamos aqui o ponto, puxamos a laçada, mas não fechamos. Nós faremos de novo, passaremos a agulha no próximo ponto, abraçaremos novamente o bastão com o fio, puxaremos a laçada e ficando com 3 laçadas na agulha, nós pegaremos mais uma laçada e fecharemos as 3 juntas. E assim, nós fizemos a diminuição. Apesar de ser uma diminuição, nós ficamos com 2 argolinhas aqui. Essas 2 argolinhas são a da diminuição. Bom, eu já fiz aqui os meus 6 pontos baixos. Como eu faço para não me perder na conta? Porque é difícil ver por aqui aonde está a diminuição. O que eu faço? A gente conta pelas argolas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas foram as primeiras argolas que nós fizemos nos pontos baixos individuais. Essas 2 argolas aqui, elas são da diminuição. Então, depois delas eu tenho mais 6 argolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós fazemos novamente a diminuição. Como nós fazemos a diminuição? Passamos a agulha pelo primeiro ponto, abraçamos o bastão ou a régua com a linha e puxamos a laçada. E fazemos novamente. Passamos a agulha pelo próximo ponto, abraçamos novamente o bastão com a linha, puxamos uma laçada e ficamos com 3 laçadas na agulha. Pegamos uma laçada com a agulha e passamos pelas 3, fazendo uma diminuição. E aqui ficam 2 argolas, mas essas 2 argolas significam uma diminuição. E assim nós vamos indo até o final. Nós faremos novamente. Eu vou tirar aqui até meu bastão, eu tiro ele, coloco ele de volta
e vou continuar fazendo 6 pontos baixos e a diminuição. Eu vou até fazer aqui novamente, só para ficar bem explicado mesmo para você. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos individuais alongados. Agora, novamente, fazemos a diminuição. Passamos a agulha pelo primeiro ponto, abraçamos o bastão com o fio, puxamos uma laçada com a agulha e fazemos novamente. Passamos a agulha pelo ponto à frente, abraçamos novamente o bastão com a linha, puxamos outra laçada, ficamos com 3 laçadas na agulha. Pegamos mais uma laçada e fechamos os 3 pontos, as 3 laçadas juntas, fazendo uma diminuição. E assim nós iremos fazer até o final da volta. Então, eu vou fazer a minha volta inteira e eu já venho com vocês. Como podem ver, eu já terminei a minha 22ª volta, fazendo os 6 pontos baixos e a diminuição. E agora nós iremos para a 23ª volta, fazendo 5 pontos baixos e uma diminuição. São 5 pontos baixos normais. Vou fazer aqui para mostrar para vocês. Aqui está. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Nos próximos 2 pontos, nós usamos para fazer a diminuição. Pegando uma argola com o primeiro ponto, outra no segundo ponto e fechando. Vou fazer mais uma vez para ficar bem explicadinho. Fazer 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. Fiz os 5 pontos baixos. Agora nós passamos a agulha pelo primeiro ponto e puxamos uma laçada. Passamos a agulha pelo segundo ponto e puxamos outra laçada. Pegamos uma laçada com a agulha, fechamos e fechando, nós fechamos tudo junto. E assim nós vamos repetir até o final da volta, com 5 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer a minha e já venho. Aqui está a minha 23ª volta completa, com 5 pontos baixos e a diminuição, fazendo pontos baixos normais. Agora, nós vamos para a 24ª volta, fazendo 4 pontos baixos, alongados e uma diminuição, da forma que eu já ensinei para vocês. Mas eu vou repetir aqui, ó. Fazemos os nossos 4 pontos baixos alongados, primeiramente. E aqui ficou 4 pontos baixos, ó, contamos pelas argolas. 1, 2, 3, 4. Agora, novamente, vou mostrar como fazer a diminuição. Ó. Passamos a agulha pelo primeiro ponto, abraçamos o bastão com a linha e puxamos uma laçada. Passamos a agulha pelo segundo ponto, abraçamos o bastão com a linha e puxamos outra laçada com a agulha. Ficamos com 3 laçadas na agulha. Pegamos mais uma laçada e fechamos as 3 juntas. E assim fazemos uma diminuição. E agora nós repetiremos isso até o final. Vou fazer aqui mais uma vez com vocês. 4 pontos baixos alongados nos próximos 4 pontos, ou seja, um ponto baixo alongado para cada ponto de base. Aqui está, fiz os meus 4. Como eu já falei para vocês, ó, aqui tem meus 4 primeiros. 1, 2, 3, 4. Foi onde começamos. Essas 2 argolas aqui é a diminuição. E depois da diminuição, fizemos mais 4 pontos baixos, um em cada ponto de base, pontos baixos alongados. E agora faremos novamente a diminuição. Pego no primeiro ponto, passo a agulha no primeiro ponto, abraço o bastão com a linha e puxo a laçada, passo a agulha pelo segundo ponto, abraço o bastão com a linha e puxo a segunda laçada, e assim ficamos com 3 na agulha. Pegamos uma laçada com a agulha e fechamos os 3 de uma vez. E assim nós vamos repetir até o final da volta, com 4 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer a minha volta inteira e eu já venho. Terminada a 24ª volta, fazendo 4 pontos baixos e a diminuição, fazendo os pontos baixos alongados, nós agora vamos para a 25ª volta com 3 pontos baixos e uma diminuição. Esses pontos baixos sendo pontos baixos normais.
Então, faço 3 pontos baixos e uma diminuição. Aqui já fiz os meus 3 pontos baixos, ó. 1, 2, 3. Faço a diminuição. Passo a agulha pelo primeiro ponto e puxo uma argola. Passo a agulha pelo segundo ponto, puxo outra argola. Pego uma laçada com a agulha e fecho as três laçadas juntas. E assim nós vamos repetir até o final, sem segredo. Bom, aqui está a minha 25ª volta completa, com 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora nós iremos para a 26ª volta, com 2 pontos baixos e uma diminuição. Mas esses 2 pontos baixos e a diminuição serão feitos com pontos baixos alongados. E agora, nós fazemos a diminuição. Passo a agulha pelo primeiro ponto. Abraço o bastão com o fio e puxo a laçada. Deixo na agulha. Passo a agulha pelo segundo ponto. Abraço novamente o bastão com a linha. Puxo novamente a laçada. Pego outra laçada com a agulha e fecho as 3 laçadas juntas. E assim fica uma diminuição. E nós repetiremos isso ainda mais uma vez. Eu vou fazer aqui mais 2 pontos baixos alongados individuais, ou seja, um em cada ponto, e mostro para vocês de novo a diminuição. Fiz os 2 pontos agora. Passo a agulha pelo primeiro ponto, abraço o bastão com o fio e puxo a laçada e deixo na agulha. Passo a agulha pelo segundo ponto, abraço novamente o bastão com o fio, puxo ele aqui, fico com 3 laçadas na agulha. Pego uma laçada com a agulha e fecho os 3 de uma vez. E assim eu faço a diminuição. E nós repetiremos esse mesmo padrão de 2 pontos baixos e uma diminuição, sendo pontos baixos alongados, até o final. Bom, aqui eu já terminei a minha 26ª volta inteira, com os 2 pontos baixos alongados e a diminuição também alongada. E agora eu também já enchi a minha parte do corpinho. Você não precisa encher muito, não precisa ficar aquela coisa dura. Pode ser só um pouco de enchimento, o suficiente para ficar maciozinho, se apertar e ficar gostosinho. Aí é assim que ficou a parte do nosso corpinho, cheio dessas argolinhas. Agora nós vamos para a penúltima volta do corpo. E na penúltima volta do corpo nós faremos pontos baixos normais. Nós faremos um ponto baixo no primeiro ponto e uma diminuição no segundo ponto. E assim vamos até o final, um ponto baixo e uma diminuição. Vou fazer aqui a primeira parte só para mostrar para vocês. Fiz o primeiro ponto baixo no primeiro ponto. Fica um pouco difícil de fazer agora por causa do enchimento, mas empurrem bem o enchimento para trás e vai dar tudo certo. Fiz o primeiro ponto e agora faço uma diminuição. Vocês podem fazer um pouquinho apertada essa carreira, por causa que os pontos alongados, eles deixam uma folga aqui na hora de fazer os pontos. Então, vocês podem apertar um pouquinho. Eu já fiz aqui a minha primeira parte. Fiz um ponto baixo e fiz uma diminuição. E agora faço novamente um ponto baixo no ponto à frente e uma diminuição usando os 2 pontos à frente. Pego uma laçada no primeiro ponto, pego uma laçada no segundo ponto e fecho tudo. E assim nós vamos até o final. Eu vou fazer aqui a minha volta inteira com pontos baixos normais, fazendo um ponto baixo e uma diminuição. E eu já volto para explicar para vocês a última volta. Terminei a minha 27ª volta com um ponto baixo e uma diminuição. Fiz aqui a volta completa. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar o meu marcador. Esse é um marcador aqui, é só puxar. Pronto, tirei ele. Eu posso simplesmente colocar essa linha aqui dentro, não tem problema. Enfio ela aqui dentro. E agora nós faremos a última volta. Nós faremos ela fechada em pontos baixos, só que com pontos baixos alongados. Será um ponto baixo alongado para cada ponto de base. Nós faremos um total de 12 pontos baixos alongados. E assim eu termino a minha última volta da minha ovelhinha. O que eu vou fazer agora? Eu vou no ponto à frente,
do último que eu terminei. E vou fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E agora nós vamos cortar esse fio um tanto grande o suficiente para costurar, o suficiente para costurarmos a nossa ovelha, ou seja, cerca de 15 centímetros. Cortei, apertei. O meu eu não sinto necessidade de colocar mais enchimento, mas se vocês acharem que está com pouco enchimento de vocês, podem colocar mais enchimento sem problema. Agora eu vou pegar a minha agulha de tapeceiro e eu vou fechar essa parte da ovelha. E assim fica pronta a nossa parte do corpo da nossa ovelha. Agora eu vou ensinar para vocês como fazer a cabeça. Bom, agora que a gente terminou a nossa parte do corpinho, nós vamos fazer agora a cabecinha. Eu vou usar o fio amigurumi bege, agulha 2,5 milímetros, um fio de outra cor para marcar. E é isso aí. Nós vamos começar fazendo um cordão com 5 correntinhas. Faço a laçada inicial como vocês fazem normalmente e 5 correntinhas. Fiz as 5 correntinhas, vou no segundo ponto e faço um ponto baixo. No próximo ponto, faço um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Sobra apenas um ponto. Neste ponto, nós faremos 3 pontos baixos dentro dele. 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Agora fazemos 2 pontos baixos. Um ponto baixo no ponto à frente e outro ponto baixo no ponto à frente. E no último ponto que nós temos aqui, nós faremos 2 pontos baixos nesse mesmo ponto. E nisso já vamos escondendo esse fiozinho. Eu vou recapitular aqui com vocês. Então, nós fizemos as 5 correntinhas. A partir da segunda correntinha, nós fizemos 3 pontos baixos, um em cada ponto de base, 3 pontos baixos no último ponto, todos no mesmo ponto, mais 2 pontos baixos, um em cada ponto de base, e 2 pontos baixos juntos no último ponto. E assim nós fizemos a primeira volta. Na segunda volta, nós já começaremos com um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Nesse primeiro ponto que nós temos, nós faremos o aumento. E agora, no primeiro ponto que nós fizemos, nesse aumento, nós marcaremos ele, pois é o primeiro ponto da nossa segunda volta. Agora, nós faremos mais 2 pontos baixos, só que um em cada ponto de base. Então, um ponto baixo no ponto à frente e mais um ponto baixo no ponto à frente. E agora, nesses 3 pontos baixos que nós temos nessa curvinha, nós faremos um aumento em cada um desses pontos, ou seja, 2 pontos baixos no primeiro ponto, 2 pontos baixos no segundo ponto e 2 pontos baixos no terceiro ponto. Feito os 3 aumentos, nós agora faremos mais 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, faço um ponto baixo nesse primeiro ponto e um ponto baixo no ponto à frente. E agora, nos últimos 2 pontos, nós faremos um aumento. Um aumento no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto, dando um total de 2 aumentos. E agora eu vou recapitular com vocês a segunda volta. Nós começamos com um aumento no primeiro ponto, 2 pontos baixos individuais, ou seja, um em cada ponto de base. Fizemos 3 aumentos seguidos, ou seja, 2 pontos baixos no primeiro ponto, 2 pontos baixos no segundo ponto e 2 pontos baixos no terceiro ponto. E então fizemos mais 2 pontos baixos, um em cada ponto de base, e mais 2 aumentos, ou seja, 2 pontos baixos no primeiro ponto e 2 pontos baixos no segundo ponto. E assim nós terminamos a segunda volta. Agora, para a terceira volta, nós começaremos fazendo um ponto baixo apenas. Faço um ponto baixo no primeiro ponto e já marco ele com a nossa fitinha ou marcador.
Agora fazemos um aumento no ponto à frente, ou seja, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto, mais 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Agora fazemos novamente um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Mais uma vez, um ponto baixo individual, no ponto à frente, um aumento, e agora 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. Vou fazer aqui 5 pontos baixos individuais. Feito 5 pontos baixos, um aumento no ponto à frente, um ponto baixo no ponto seguinte e no último ponto, outro aumento. Então, vou recapitular com vocês com mais calma. Nós fizemos no primeiro ponto um ponto baixo. Então, fizemos um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, fizemos 3 pontos baixos individuais. 1, 2, 3. Então, um aumento, um ponto baixo. Um aumento, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Um aumento, um ponto baixo e um aumento. E assim terminamos a terceira volta. Agora, na quarta e quinta volta, nós faremos um ponto baixo para cada ponto de base, sem aumentos, sem diminuições, sem nada. Então, vou fazer fora de câmera aqui a minha quarta e quinta volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Bom, eu já terminei aqui tanto a minha quarta quanto a minha quinta volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E agora nós iremos para a sexta volta, começando a volta com uma diminuição, da forma que vocês já sabem fazer. Ó. Vamos no primeiro ponto, puxamos uma laçada. Vamos no segundo ponto, puxamos outra laçada e fechamos as 3 laçadas juntas. Vou marcar aqui esse como meu primeiro ponto. E agora nós faremos 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, começamos com uma diminuição e agora faremos 7 pontos baixos. Aqui está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora nós fazemos mais uma diminuição, puxando um fio do primeiro ponto, puxando uma laçada do segundo ponto e fechando todas as 3 laçadas juntas. Agora fazemos 3 pontos baixos, um em cada ponto de base, mais uma diminuição e 5 pontos baixos, um para cada ponto de base, até o final. Agora que eu terminei, eu vou recapitular com vocês. Ó. Nós começamos aqui com uma diminuição. Após a diminuição, fizemos 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E então, uma diminuição, depois 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Outra diminuição e terminamos a volta com 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. Agora, a sétima volta nós faremos um ponto baixo para cada ponto de base. Por isso eu vou fazer fora de câmera. Aqui está a minha sétima volta terminada com um ponto baixo para cada ponto de base. Agora nós começaremos a oitava volta com uma diminuição. Então, fazemos a diminuição que já sabemos fazer. Marcamos esse ponto como o primeiro da volta. E agora faremos 6 pontos baixos. Mas esses pontos nós faremos pegando só a argola de trás dos pontos baixos. No ponto baixo nós temos 2 argolas. Quando você vê eles de cima, eles formam um V. Tem a argola daqui, a argola que fica pra gente e a argola que fica pra dentro. Então, nós vamos usar apenas essa argola de trás. Ó. Apenas a argola de trás. 6 pontos baixos usando apenas a argola de trás. Pego aqui no primeiro ponto, apenas a argola de trás. E vamos fazendo, pegando só a argola de trás. Fazendo assim, nós ficamos com essa ranhura aqui na frente. Essa ranhura ela vai dar um toquezinho especial na hora de colocarmos os olhos, para fazer... Vai ficar um toquezinho especial para a cabecinha da nossa ovelha.
Feito os 6 pontos baixos, agora nós pegaremos novamente os pontos normais. Pegaremos normal, fazendo uma diminuição, um ponto baixo, outra diminuição, 2 pontos baixos, um em cada ponto de base, outra diminuição ainda, e por último, um ponto baixo. Então, vou repetir aqui com vocês. Nós começamos a nossa volta fazendo uma diminuição. Fiz a diminuição, fazemos 6 pontos baixos, pegando apenas a argola de trás dos pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Após o sexto ponto, nós fizemos uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição, 2 pontos baixos, uma diminuição e um ponto baixo. E assim nós terminamos a 8ª volta. E agora nós começaremos a 9ª volta já fazendo 7 pontos baixos, um em cada ponto de base, pegando os pontos normalmente. Então fazemos agora 7 pontos baixos. Fiz 7 pontos baixos, um em cada ponto de base, faço uma diminuição. Com a diminuição pronta, nós faremos agora mais 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. E por último, uma diminuição. E vou agora recapitular com vocês a 9ª volta. Começamos com 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Após os 7 pontos baixos, nós fizemos uma diminuição. E então, 3 pontos baixos, 1, 2, 3 e uma diminuição. Agora, a 10ª volta nós faremos com um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vou fazer aqui a minha 10ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base e eu já venho. Bom, eu já terminei a minha 10ª volta completa e eu até coloquei espuma dentro da cabecinha. Coloquei um pouco de espuma, mas ainda nós temos 3 voltas para fazer. Então, vamos fazer a 11ª volta com 3 pontos baixos e um aumento. Isso mesmo, 3 pontos baixos e um aumento. E assim eu fiquei com 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. No 4º ponto, eu faço um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E eu vou repetir isso mais 2 vezes. Vou fazer novamente 3 pontos baixos, um em cada ponto de base e um aumento até o final da volta. Aqui está terminada a minha volta de número 11 com 3 pontos baixos e um aumento, repetindo até o final da volta. Agora nós faremos a 12ª volta fechada em pontos baixos, ou seja, um ponto baixo para cada ponto de base. Vou fazer então a minha aqui fechada em pontos baixos e eu já volto. Já fiz a minha 12ª volta fechada em pontos baixos e agora nós iremos para a 13ª e última volta da cabeça. Nós faremos 3 pontos baixos e uma diminuição, repetindo até o final. Vou fazer aqui a primeira vez para mostrar para vocês. Fiz aqui 1, 2, 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. E agora eu vou fazer, usando os 2 pontos à frente, uma diminuição. Fiz a diminuição, vou repetir esse mesmo padrão até o final. 3 pontos baixos e uma diminuição até terminarmos essa carreira. Com a 13ª volta terminada, nós vamos tirar nosso marcador, vamos fazer um ponto baixíssimo no ponto à frente, uma correntinha, cortar um fio razoavelmente longo para fecharmos a cabeça e vamos encher de espuma o que faltou aqui na nossa cabecinha. Enchemos bem, agora nós fecharemos da mesma forma que nós fechamos o corpo. Com a agulha de tapeceiro, passamos o fio pela agulha e pegaremos agora nas argolas de trás do ponto, da frente do ponto. O ponto tem esse V,
nós pegaremos essa laçada de fora. Passaremos por essas laçadas até terminarmos de passar pelos 12 pontos. Agora apertamos. Ficou bem apertadinho? Nós fazemos um nozinho 2 vezes e passamos a agulha pelo meio da cabeça e saímos do outro lado. Puxamos bem o fio e cortamos bem rente. Pronto, a cabeça está pronta. Bom, gente, como o vídeo foi ficando muito grande, já deu mais de 50 minutos, eu vou dividir ele em 2 partes. Então, a primeira parte eu ensinei a fazer essa parte aqui do corpinho e a cabecinha. Eu vou ensinar para vocês como fazer esse chapéuzinho, as orelhinhas e essas patinhas no próximo vídeo. Então, na segunda parte do vídeo, vou ensinar o resto. Então, até mais, gente. Lembrando que eu criei uma página no Facebook para caso vocês queiram me mandar sugestões de vídeo ou vocês queiram saber alguma receita, eu vou deixar essa página para vocês, chama Traduzindo Crochê e Cia. Vou deixar o link para vocês na descrição. Lá vocês podem me mandar sugestões. Se vocês tiverem alguma dúvida em alguma coisa, podem me perguntar sem problemas. Vejo vocês no segundo vídeo.